Você tem um serviço ou um produto que é complexo demais? Algo que não seja comum, tipo cadeira, sapato, algo que as pessoas não entendam exatamente do que se trata? Hoje eu vou explicar para você como é que as pessoas podem conhecer melhor o seu produto, se interessar pelo seu serviço e como é que você mata essa objeção dele ser complexo demais. Por muitos anos eu trabalhei exclusivamente com assessoria de imprensa. Hoje, na Sigma Six Comunicação, a gente já faz um trabalho chamado construção de autoridade, que tem várias técnicas e uma delas é a assessoria de imprensa, tá? Mas o que acontece? Você sabe o que é assessoria de imprensa? Só se você está aqui no meu canal há muito tempo, já deve estar muito mais ligado no que é esse serviço. Mas acontece que lá no meu começo de carreira, 10 anos atrás, as pessoas não faziam ideia do que eu estava falando. E até hoje isso é muito comum. Hoje é muito comum as pessoas não entenderem o que é assessoria de imprensa. Eu tô lendo um livro que eu tô apaixonada, já terminei de ler ele, tô lendo de novo, tô passando para toda a equipe, chamado Ideias que Colam. E esse livro, ele fala muito sobre como é que você explica as suas histórias, como é que você explica o seu serviço de uma forma que as pessoas entendam de uma maneira muito clara. E aí, qual é a grande dica que ele dá a respeito de serviços que são muito complexos? Ele entrega dois conceitos pra gente nesse livro. O primeiro é a lacuna de conhecimento. O que é a lacuna de conhecimento? As pessoas, em geral, são muito curiosas e elas querem aprender, elas querem entender sobre um assunto que elas desconhecem. Então, uma forma de você despertar o interesse das pessoas é a seguinte: dê a elas um suposto conteúdo do qual elas não entendem nada a respeito. Então, vou dar um exemplo como é que eu faço isso lá com a assessoria de imprensa. Você sabe por que essas pessoas estão na mídia e não você? Você sabe o que faz com que esses grandes nomes estejam sempre na imprensa, sejam relevantes, mas você ainda não foi encontrado? Então, é que eles usam um serviço que poucas pessoas conhecem, que é o que eu faço. Pronto. Então, eu disse a elas que existe algo que as pessoas fazem e que ela não conhece. Essa é uma forma de atrair a atenção delas para um conteúdo que elas nunca ouviram falar. Verifica aí se você pode fazer isso com o seu produto ou serviço. Será que você pode explicar para as pessoas o seu produto ou serviço de uma forma que você apenas dê uma pincelada? Olha, existe isso, existe essa técnica. Então, se você fala de PNL, você sabia que existem técnicas para você ativar áreas ali do teu comportamento, como coragem, por exemplo? E aí você fala do universo de conhecimento. O que acontece quando a gente é especialista no nosso assunto é que a gente quer antecipar a informação. Então a gente começa lá contando a história da PNL em mil sei lá quanto, e aí a gente começa a falar de todas as técnicas e tal, e fala de coisas que as pessoas não fazem ideia do que se trata. Aí a gente cria o quê? O abismo de conhecimento. Lembra que no começo desse episódio eu falei para você sobre lacuna de conhecimento. Lacuna é algo menor, abismo é algo gigante. Então você só precisa dar uma pequena informação sobre algo que a pessoa desconhece. Agora, quando a gente começa a ser muito detalhista, antecipar a informação, falar de coisas de toda uma história, tudo que é mais complexo a gente traz à tona, a gente cria para o nosso espectador um abismo de conhecimento. Então, você começa a falar sobre tanta coisa que ele não sabe que você fica intocável. O seu produto ou o seu serviço ficam intocáveis. Já passou por isso? Você já começou a tentar explicar aquilo que você faz e a pessoa só se confunde mais e a pessoa fala assim: nossa, meu, que complicado, hein? Não sabia nem que isso existia e tal. Só que ela não fica interessada. Então, você tem que aprender a diferenciar lacuna de conhecimento e abismo de conhecimento. Se você tem um produto ou um serviço que são complexos, você precisa dar uma pequena informação que ele não saiba e explicar dentro de níveis mais simples que a pessoa consiga absorver. Agora, se você começa a ser complexo e vomitar todo o seu techniquez aí, toda a linguagem técnica do seu segmento, você vai criar um abismo tão grande que vai distanciar as pessoas da sua mensagem. Isso é só para o meu cliente? Ah, é só ali para o meu leitor, para a minha audiência? Não, isso é na vida, isso é você com você, é você com as pessoas da sua família, é você com a sua audiência, é você com a imprensa, com autoridades. Aprenda a se colocar, a se posicionar de uma forma que gere conexão com as pessoas, que faça com que elas entendam e fiquem curiosas e não a ponto de você se distanciar tanto, tá bom? Bom, espero que você tenha curtido a dica de hoje. Me conta se você conseguiu criar essa lacuna e não esse abismo. E se o seu serviço for complexo, coloca aqui a forma como você explica. Quem sabe eu não consigo comentar aqui, colaborar e deixar isso muito mais simples para você, tá bom? Essa foi a dica de hoje e eu te vejo no nosso próximo episódio. Um beijo, até lá!